Bora lá, mais um. Vocês falam baixo aí agora, viu? Nesse momento você edita, põe eu bem bravo. Brincadeira. Para mais um podcast Café com Vendas, depois vai pro Spotify. Para onde mais vai? Pro Spotify? Só pros dois? YouTube, e as outras plataformas? Também, liga aí mais. Deezer? Não tem outros? Eu vou ver como é que fica. E o Clubhouse, nada? No Clubhouse. Queria ligar agora no Clubhouse. Eu nem sei o que é o Clubhouse, tá? Você não entrou, não? Entrei, mas não mexi. Tá sem moral, hein? Tem que mexer lá, pô. É porque só pelo iPad, né? Eu não tenho iPhone. Bora lá para mais um podcast Café com Vendas. Hoje eu tô com um amigão meu, irmãozão, Adriano Marques, quase meu parente, quase Marques, né? Quase Marques. Você acha mais nobre Marques ou Marques? Marques, sem sombra de dúvida. É? Porque é seu? Lógico. Não pode mentir no podcast, tá? Quer café? Vamos. Eu também quero, Patricão. Isso aí, já sabe. Obrigado. Bem-vindo, bate aqui na mãozinha. Prazer recebê-lo. Cara, sabe por que chama Café com Vendas? Porque café, na minha visão, faz conexão. Certo. Conexões fazem negócios e amizades, entendeu? Então, por isso que ficou Café com Vendas. Entendi. Nada a ver, né? O importante é que tem um nome, dá pra fazer uma arte legal. E outra coisa também, tem uma premissa para eu convidar pessoas para cá. Então já veio o Guilherme, que é meu sócio, já veio a Lara, que é minha esposa, e agora você. Ela tá vendo como você tá na ordem de importância grande? Entendi. O que é o critério? Todo mundo que eu convido, primeiro ponto, eu tenho que gostar da pessoa, mesmo não conhecendo ela. Então, eu gosto de você. Senão eu não te convidaria. É sempre que é verdadeiro, né? Você sabe. Tem que trazer alguém que briga aqui comigo, né? Algum dia. Que discute, né? Alguma coisa. E quem disse que a gente não vai brigar? Verdade. Mas que eu goste, que eu respeite muito e que entregue resultados. Aí a galera confunde que entregar resultado é uma pessoa que tem estrondoso sucesso. Não é. Até a pessoa que não tem sucesso também entregou resultado. Com certeza. Mas eu não chamo pessoas que não entregam resultado. Tem que entregar de alguma maneira. Então, bem-vindo. Gratidão por ter vindo. Obrigado. Velho, eu não sei falar seu currículo porque ele é muito extenso. Eu sei coisas pontuais. Na Suíça, né? Você fez mestrado na Suíça. Na Áustria. Na Áustria, na Alemanha. Estou sabendo, legal. Comecei bem já. Mas faculdade federal, passou por grandes empresas, está na multinacional. Fala aí para nós. Acho que o ponto mais importante é que eu, aos 34 anos de idade, estou começando tudo de novo. Então, olha pra você ver que engraçado, né? Já trabalhei em muito lugar, trabalhei aqui em Goiânia, TV Anguera, Popular, já fiz um monte de coisa assim, no jornalismo, na comunicação corporativa. Fiz uma das coisas que foi um dos maiores sonhos da minha vida, né? Que foi trabalhar com comunicação na Infraero, né? Administrando os aeroportos. Sou apaixonado por comunicação e por avião, né? Aeroportos e tudo mais. Então, para mim, foi um dos grandes sonhos assim, da minha vida. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta, até demais. E aí eu estava na minha total zona de conforto, domínio absoluto do que eu fazia. Eu falei, preciso dar um pequeno passo. E aí todo o histórico que eu já tinha construído na comunicação, eu não vou falar que eu joguei fora, porque claro que eu carrego muito dele, mas aí eu fiz uma transição de carreira e hoje eu trabalho com algo completamente diferente. Eu trabalho na Prudential, que você conhece muito bem, e aí trabalho muito comercial. Então, você não vai vender para ninguém aqui não, né? Depois a gente pode conversar, né? Depois a gente pode conversar. Mas, então assim, uma mudança de 180 graus na carreira. Obrigado, Patrick. De uma carreira... Quer açúcar? Não, puro. E café tem que ser puro, né? Você tem que tomar café. Tem gente que toma com açúcar, não, mas... eu não gosto também. Né? Enfim, é isso. E hoje eu estou num grande desafio, que é me ajustar, né? Eu já entregando, acho que bons resultados, inclusive. Você falou de resultados. Nessa nova carreira, mas com aí todo um aprendizado pela frente, né? Valeu, Patricão. Cara, como é que é... Tipo assim, você falou que tá na zona de conforto, né? Não mais, né? Tava, né? Eu falo. Você tava na zona de conforto. Você é um dos meus melhores amigos, né? Até porque eu tenho poucos. Já chamou os 3 que tinha. Tipo, acabou. Não vai ter mais podcast. É tipo isso. Mas eu sei, tipo assim, a zona de conforto que você tava, porque você é um cara modesto, né? Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que tem muito conteúdo, que passou por grandes lugares, passou por grandes empresas, né? A gente participou dessa transição toda sua.
Como é que é sair de um lugar que você domina, que você é meio que respeitado ali, né? Você era chefe de muita gente, né? Diretor, né? Eu era chefe da comunicação da Infraero, toda a assessoria de imprensa, né? Então era um cargo extremamente importante que muitas pessoas abaixo tinham que meio que... É uma linguagem antiga, mas bater continência para você. Sim, mas claro que o meu modo de gestão também, ele não... É um pouco diferente disso. Mas sim, eu entendi o que você falou. As pessoas tinham que se reportar a você, de alguma maneira. E aí você inverteu o jogo totalmente. Você foi para uma empresa que é gigantesca, tal, a gente sabe de todo o processo, mas você começou... Você não desceu o degrau, não, a gente sabe disso. Mas você começou a ter que se reportar para outras pessoas. Muda. Você não desce degrau, mas muda muito. Porque antes você tem autonomia, você faz ali todo o planejamento, cria diretrizes e tudo mais. E você muda um pouco, porque você passa a se reportar a outras pessoas, né? Não que exista uma relação de hierarquia. Cuidado. Mas assim... Mas, sobretudo, muda muito, porque é muito diferente você ter uma equipe e você passar a ser uma eu-equipe. Uhum. Você se tornou uma empresa. Perfeito. Só que é uma empresa que eu faço tudo, né? Aí a pergunta que eu tenho dentro disso é tipo assim, como é que é sair de um lugar que você estava teoricamente estável, na minha visão estabilidade não existe, né? Mas você estava estável, com centenas de pessoas que reportavam você, chefiando o Brasil todo ali no fim das contas, para ir para um negócio começar do zero, sem nunca ter sido vendedor. Você virou vendedor, o que você faz hoje é vender. Perfeito. Como é que é isso? Para quem tem medo, porque a galera tem medo de fazer Como isso. é que é isso? A coisa mais realidade. Difícil, a coisa mais difícil da minha vida. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz muita coisa difícil. A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque você falou que você não acredita em estabilidade, concordo. Só que a gente, na nossa zona de conforto, existe uma situação de tranquilidade muito grande. Você domina assuntos, processos. Eu acredito que eu era um bom gestor, né? Então eu tinha uma boa relação com a minha equipe e tudo mais. E de repente você abre mão de tudo isso para começar do zero. E num período que você não se acha mais novinho, que você pode arriscar e tudo. Você está com quantos anos? 34. Tá novo, pô. Hoje eu até tento me convencer disso, só que os 34 anos de idade é o período que os nossos pais, os nossos avós, eles estavam buscando já o que é a maturidade no trabalho, né? Então, assim, é quando você está super estabilizado. E eu estou no processo justamente contrário, né? Então, assim, é um processo muito difícil, tá? É uma dor muito grande, mas eu também não acredito que nada grande vem sem dor, né? Você não consegue alcançar grandes coisas, né? E mesmo que não dê certo, em algum momento, o aprendizado que eu estou tendo hoje, eu vou carregar ele para toda a minha vida, seja pelos processos que eu estou aprendendo, seja pelos erros, pelos bons acertos também. Então, nada disso vai ficar perdido, né? Então, eu acredito muito nisso. Mas como é que tem sido até a dor da mudança, assim? Sentir essa dor constantemente? Você sente às vezes incapaz, acha que não dá conta e tudo mais. Como é que é sentir essa dor e ir curtindo o processo ao mesmo tempo? É difícil curtir o processo quando você está sentindo dor, né? É bem difícil. Então, assim, é o tipo de coisa que talvez daqui a um ano eu vou ouvir esse podcast de novo e vou falar assim, nossa, que bobagem, né? Mas hoje, assim, pra vocês terem uma ideia, e até o processo hoje me deu muita tranquilidade, né, para falar sobre isso. Eu estou fazendo terapia, né? Hoje a gente comentou, eu estou vindo de uma consulta com um psiquiatra. Eu acabei de vir da psicóloga. Também? Não está adiantando nada. Estou ficando louco do mesmo jeito. Mas assim, eu acho que é importante a gente falar. E num período assim, de muitas mudanças para o mundo todo, acho, falando de pandemia e tudo mais, é claro que no meio disso tudo, você também mudar de carreira, né, e tudo tem impacto muito grande. E eu estou muito tranquilo, assim, graças a Deus, com um suporte muito grande das pessoas que estão me acompanhando e tudo mais. Então, assim, o que eu posso falar? O meu momento, ele me trouxe muita dor, mas também eu acho muito aprendizado. Tem gente que vai passar disso de uma maneira muito mais tranquila. Tem gente que começou antes de mim, estava com mais dificuldade. Depois de mim, eu não estou falando só de prudente, estou falando de tudo na vida. Teve um monte de gente que teve que se reinventar porque ficou desempregado no meio da pandemia e tudo mais. Então, assim, com mais ou menos dor, sair da zona de conforto nunca é fácil, mas é onde você tem a possibilidade de construir coisas maiores. Grande aprendizado, né? Total. É meio papo coach, né? Tipo assim, bem coachzão mesmo.
Mas você tem um problema, se você está achando ele muito grande, quer dizer que você está bem pequeno. Você precisa crescer para enfrentar esse problema grande até que ele se torne menor do que você e que venha outro problema. Perfeito. Bem coach, né? Clarice Total. Lispector, dá para colocar aí embaixo. Vamos falar sobre isso, cara? Você se importa de falar da consulta, do psicólogo, de tudo? Porque Não, até eu tô querendo falar disso também. Mas o que você quer saber especificamente? Vou te falar de mim, aí você fala a Tá. impressão que você quiser falar. Eu vim da minha... Antes aqui do podcast, eu fui da minha 4ª sessão com a psicóloga, né? Por que eu busquei? Lucas, você tá com grandes problemas? Não, tô muito de boa, cara. Muito de boa mesmo. E eu tinha uma crítica. A minha cabeça no último ano, ela foi se transformando. Você acompanhou isso, conseguiu ver muita coisa. Uma das críticas e das coisas que mudaram na minha cabeça era tipo assim, velho, preciso de psicólogo. Isso aí é o cara que tá desesperado, tá louco, tá com um grande problema, que a cabeça tá muito perturbada e ele tem que procurar essa ajuda, entendeu? De jeito nenhum. Né? E se o Lucas fosse depender disso, eu nunca ia procurar um psicólogo, porque minha cabeça ela é muito firme, eu sou muito bem decidido, e minha vida eu considero ela muito boa. Só que o que eu vi, cara, olhando pra mim, dos 13 anos pra trás, eu não lembrava nada. Bloqueio mesmo total do que aconteceu dos 13 para trás, que é exatamente o gatilho de quando minha mãe vazou para Europa, né? E eu tenho o sentimento de abandono daquela época. Pô, Você não tem memória de nada? Não tenho, cara. Lembro muito pouco. É o negócio mais louco do mundo. Não lembro. Pergunta, Lucas, 10 anos, não lembro, cara. Lembro de pouquíssimas coisas. E aí as metas para esse ano, cara, são muito grandes. É muita coisa que eu quero alcançar. 100 mil pessoas no Instagram, 100 mil no YouTube. É coisa que exige muita energia. A gente fica aqui até 11 horas, muitas vezes, meia-noite, final de semana, enfim. Eu falei, eu vou procurar uma psicóloga para maximizar minha mente. O que é isso? Para me alavancar mentalmente ainda mais, me tornar mais forte. Porque eu acredito que as coisas lá dos 13 para trás influenciam até hoje, em comportamento, no jeito de tratar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma facilidade enorme de cortar vínculos com pessoas. Não conversar mais, não olhar na cara. Eu tenho uma facilidade enorme. Isso. E aí eu sei porque fizeram muito isso comigo ao longo da minha vida. Eu descobri isso agora. E aí eu fui procurar, não pelo sentimento de desespero. Então foi uma crença que desfez na minha cabeça. Cara, a pessoa não precisa estar desesperada para ter um psicólogo, para fazer uma terapia. Defendo algo do tipo, isso, né? Demais. Embora eu tenha procurado um momento que eu estava em uma crise, digamos assim, mas eu defendo muito isso. Até porque as nossas experiências, elas constroem a gente também. Então, você procurar um momento de tranquilidade pode ajudar muito. O brasileiro ele tem uma dificuldade com prevenção, né? Exato. Se prevenir das coisas, direito preventivo, de usar camisinha, de um monte de outras coisas. Mas e aí? Como é que tem sido o processo para você? A procura para você, sentar lá com a pessoa, contar de seus problemas e tudo mais? Para mim, muito bom, assim, na verdade, muito pontual, né? Porque eu também buscando força, principalmente para enfrentar esse novo momento profissional. Mas claro que não sei nem se eu quero entrar nessa parte dos traumas, tá? Da infância e tudo mais. Não estou falando aqui, estou falando com ela, com a psicóloga. Tá. Não, aqui também eu falaria. Mas não sei se eu quero também mexer nessas feridas, né? Porque é isso, quando a gente faz terapia, né, psicanálise, tem várias abordagens, você vai mexer com coisas muito profundas que constituem seu ser hoje, a forma como você pensa. Então, assim, da maneira que eu estou tratando, está relativamente bem tranquilo, tem me ajudado muito. Mas também é uma questão muito pontual também, né? Então, claro que talvez, com o decorrer, assim, eu queira entrar nessas outras questões familiares, né? Mas hoje não tem interesse. Você já ouviu o Flow Podcast? Daquele Monark Igor? Já ouviu falar ou não? Não vou ser bem honesto. Bem ótimo. Não tô... Life Planner não ouve nada, né, cara? Nada. Ele não vive, ele vive só o... 8 meses atrás eu ouvi tudo de podcast. Eu ficava 5 horas na estrada por semana, né? Vindo de Brasília para Goiânia, então eu ouvia todos os podcasts. Hoje eu não ouço nada. Eu ouvi um do César Minotti, cara, aquele cantor, e ele falou um negócio que eu não sabia de jeito nenhum, que ele viveu com depressão 10 anos. E ele só foi procurar ajuda... ele não sabia que ele precisava procurar ajuda, saca? O irmão dele pôs ele dentro do carro e falou, você precisa de ajuda, velho. Como assim? Falou, aí deu os motivos e tal e tudo mais. E ele foi procurar. Aí ele ligou pro André Valadão, que é muito famoso e tudo mais. Arrumou um psicólogo lá pra ele, sentou com ele e falou assim, você vai agora pra uma clínica, você precisa se internar, 13 dias lá, ficar internado. Pôs uns remédios no cara. E ele faz esse acompanhamento com o psiquiatra há 13 anos. Aí o que ele fala, que é legal da galera ouvir também.
não espera chegar no ápice da dificuldade, da cabeça ficar mal, chegar nesse ápice que pode desencadear outras coisas mais sérias para procurar ajuda. A gente tem muita dificuldade de falar, né? A minha psicóloga falou isso. Porque quando ela falou psiquiatra, eu falei, Deus me livre, né? Você tem uma aversão, que você fala, tô ficando doido de vez, né? E ela falou assim, não, é porque hoje você tá muito tranquilo, as coisas que a gente está conversando aqui, elas são muito tranquilas da parte psicológica. A gente está tratando aqui na terapia, só que isso está desencadeando também reações no seu organismo, então reações orgânicas. E o psiquiatra vai te ajudar a isso antes de chegar numa situação extrema. Então, legal. por causa disso, sabe, que eu procurei. E aí eu te pergunto, o que você está sentindo da terapia? Velho, tô achando muito bom. Tá muito no início, né? Muito no início. E tipo assim, como não existe um ponto específico, tipo assim, eu não cheguei lá e falei, tô com um problema, tô pensando em tal coisa. Tá sendo meio que uma descoberta pra mim e até pra ela, pra tentar entender as coisas, né? Então, tá funcionando aí, Patrick? Tudo certo? Pra perguntar e tudo mais. Então é engraçado, eu consegui, nas últimas sessões, já lembrar de algumas coisas que passaram. Descobri um negócio que eu vou falar aqui, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu ia te perguntar. Eu não sei se... A gente conversou a respeito. Lá, né? Lá em casa. Eu lembrei que eu fui abusado sexualmente, cara. Quando eu era mais novo. Eu contei isso pra vocês? Pra mim, sim. No podcast. Então eu lembrei que com uns 7, 8 anos eu fui abusado sexualmente, velho. E eu descobri isso só fazendo o negócio. Então, cara, é necessário. E você acha que isso tem algum impacto hoje na forma como você Traz, lida com o mundo? Traz impacto, é inevitável. Principalmente eu que acredito, né, que a formação ali até os 7 anos é um negócio que pesa demais no decorrer da nossa vida. Como que um negócio desse não é impactante em todo o resto? No jeito que eu sou, esse lance que eu te falei do cortar vínculo, pra mim, né, que eu tenho essa grande facilidade, velho, pra mim encaixou tudo. Minha mãe vazou quando eu era cedo, meu pai nunca me deu moral. Eu saí morando de favor na casa dos outros, saca? Então eu fui descobrindo essas coisas e é muito legal, velho. É muito legal porque agora eu entendo. Aí quando você entende, vai na raiz do negócio, você consegue tratar disso. Então é legal lembrar dessas coisas. Tratar, superar se for um problema e melhorar se você quiser melhorar, se achar que deve. Entendeu? É fantástico isso, é muito legal. Bora falar de uma parte boa da sua vida? Que você morou foi na Áustria ou foi na Alemanha? Eu já morei nos Estados Unidos, na Áustria e na Alemanha. Você é um cara multifacetado, poliglota. Você fala quantas línguas? Umas 3. Não considera aquela outra, só... Entendi. Entendeu? Você morou... Vamos falar... Primeiro você morou onde, quando você mudou do Brasil? Primeiro lugar? Não, eu fiz intercâmbio, era... É igual o André, que fala que morou, passou... Como é que ele morou lá na Califórnia, não sei quanto tempo, e fez economia lá? Sacanagem. Não, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, só que eu era adolescente, né? Aí depois eu fiquei 1 ano na Áustria, aí assim, voltei, obviamente, terminei, fiz faculdade, trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhava no Senado. Bora por partes. Qual que é a sua impressão de morar nos Estados Unidos? Eu sei que a idade influencia muito nessa impressão, sim, mas da época que você morou lá, como é que é morar lá? Um país fantástico, assim, né? Primeiro, tem um acolhimento até um pouco maior em alguns aspectos com relação ao imigrante. Embora eu não fosse imigrante, né, não fui para trabalhar, mas assim, eu via isso no dia a dia, porque os Estados Unidos é uma cultura muito... Olha, trabalhou, deu resultado, cara, vira o que você quiser aqui no país, a gente não está nem aí, né? Que massa. Então, assim, a visão que eu tinha e que tem até hoje por conversar com amigos que estão morando lá. Então, assim, os Estados Unidos muito aberto para quem é empreendedor, para quem quer trabalhar, mesmo para quem é ilegal, né, e quer morar lá um tempo, acaba sendo um país, assim, não é um país fácil. As pessoas que vão para lá, elas precisam trabalhar muito, abdicar de muita coisa para poder ter a vida. E não sei se todas querem pagar o preço, né, o termo é bom, mas todos querem pagar o preço para poder chegar no American Way of Life, né? O sonho americano. American Dream. A galera acha que é tipo assim, vou mudar e já tô rico, né? Porque eu ganho em dólar, mas esquece que tem que trabalhar muito, né? Porque existe essa ilusão, né? Sim, sim. Existe essa ilusão. Minha mãe, velho. Minha mãe tá há 15 anos na Bélgica, né? Que ganhando em euro e tal. Minha mãe não tem nada da vida, porque ela foi realmente viver. Ela não foi com um projeto de vou sofrer durante um tempo... Trabalhar muito, porque trabalha muito. Minha mãe é faxineira, velho. Mas eu vou te falar,
Se eu fosse morar fora, eu queria ser que nem sua mãe. Mas que ficasse, né? Não, mas E vivesse bem. exatamente. É. Mas ela não criou nenhum projeto de vida bom lá. Ela não conseguiu nem ficar legal, tem 15 anos, sofrendo até hoje. Então não desenhou um projeto. Então é um sinal de alerta para quem vai, inclusive. Tem que ter um projeto, ou para voltar ou para viver bem lá, né? Um dos dois. Essa história de viver de projetos para voltar, eu não acredito muito, porque eu acredito, óbvio que eu acredito, as pessoas que dão sangue e tudo mais, mas assim, você vai perder sua vida toda juntando dinheiro, gastando sua saúde para voltar para aproveitar aqui no Brasil depois, sabe? Eu conheço muitas pessoas e eu tenho um ex-cunhado, né, que é descendente japonês. Tá 20 anos morando no Japão e vem para cá todo ano, não sei o quê. Mas é isso, tá gastando toda a saúde dele para constituir um patrimônio aqui, para quê? Entendeu? Não era melhor ter uma vida às vezes... Ele ama o Brasil, ama, apaixonado, gosta de beber aqui, gosta de futebol, gosta de tudo. Então para quê? Tá morando lá. Quando chegar aqui... Podia estar curtindo aqui, depois chega numa fase que não consegue aproveitar mais. Entendi. Exato. Concordo com isso. Então, assim, tem que E aí, Estados Unidos, a impressão é essa: trabalhar muito, empreender e tal, eles fomentam muito isso. Sim, mas claro que também muito preconceito, porque com quem é de fora, principalmente os hispânicos, né? Brasileiros, os latinos, hispânicos não, latinos, né? Então, incluído aí o Brasil também. Mas quem corre um pouquinho mais atrás tem oportunidade, mas não é também fácil, não é um negócio, só correr atrás. Pô, você tem uma série de barreiras que o americano não tem, por exemplo. Né? Então também não é uma coisa fácil, não estou diminuindo de forma alguma. Mas é um país assim, que eu acho fantástico, assim, pela organização, pelo nível de democracia que existe no país. Né? Um país talvez mais próximo nosso, que tem aí uma democracia tão sólida quanto. Da época que você morou lá, tem quantos anos já? 2002. Então são 18 anos. De 18 anos para cá, você acha que melhorou essa democracia ou piorou? Nos Estados Unidos, melhorou. Melhorou. O processo democrático deles é muito, muito sólido. Sempre foi muito sólido. Então, e isso eu tenho admiração muito grande por esse país, os países da Europa também, que são democracias mais sólidas, diferente que das nossas, né, que estão num processo de... São sempre instáveis, são sempre questionadas. Ainda mais se você pegar do ponto de vista histórico, né, a democracia brasileira, a gente voltou ao regime democrático no final da década de 80. Né? Então, assim, é uma democracia jovem, apesar nova, né? Então, assim, e tem algumas coisas que só o tempo para você amadurecer. Então, todo esse processo que a gente está passando aqui agora, os Estados Unidos já passou de uma outra forma também. Que aí também a gente não precisa ir muito tempo atrás, que na década de 60, as questões sociais lá de discriminação, elas eram horrorosas, né? Não vou entrar nesse ponto, mas quer dizer, de um país dito democrático e tudo mais. Então, só para mostrar que eu acredito muito também no Brasil. Massa, eu acredito mais. Sou louco, eu acho que é o país da oportunidade gigantesca. Sim. Primeiro porque você monta um negócio, se você entregar no prazo e com qualidade, você já está na frente de todo mundo. Porque aqui todo mundo atrasa o serviço, tudo mais. Aliás, o meu problema psicológico é com reforma, porque eu fiz 3 reformas no ano passado. Como é que é tocar 3 reformas? Enlouquecedor. Eu vou fazer aqui uma meia-culpa, não é trabalho, não é reforma. Como você falou, se entregar no prazo e com qualidade, um mínimo de qualidade. O prometido. O prometido. Já está na frente. Ele já é indicável, né? Exato. Você já indica, não, esse cara entregou para mim no prazo e... É uma coisa absurda, né? Desse jeito. É critério de qualidade, não, entrega no prazo. Pô, cara, você tá quase Forbes Under 30, hein? 34 anos, vários imóveis no nome, várias reformas, empresário de sucesso, infraero, poliglota. Podia te colocar na Forbes Under 30. Aí você morou nos Estados Unidos até que idade? Não, só com 16 anos. Voltou pra cá ou foi direto pra Europa? Não, voltei pra cá, que aí eu fui fazer graduação, terminei a graduação aqui, aí fui trabalhar, né? Aí depois eu já estava, acho que no meu 4º emprego, aí eu estava trabalhando no Senado, lá em Brasília, e aí também, sempre querendo sair da zona de conforto, porque pensa, trabalhar no Senado também é um negócio bem bacana, né? Eu imagino. Você tem, assim, bons benefícios, bom salário, o lugar é muito bacana, né? As pessoas com quem você lida também. Pois então, o networking desse lugar, cara. Fantástico, né? Porque você está lidando com um dos principais eixos de tomada de decisão do país, né? Pois é, muito legal. Então, você estava com que idade nisso? Nossa, 26. Sabia que você tinha trabalhado no Senado, não? Trabalhei 2 anos lá. E aí também, na hora que eu vi, falei, não, mas eu preciso
alcançar alguma coisa a mais. Aí eu fui pedir demissão, claro que já tinha feito o processo seletivo, aí eu passei no mestrado, aí fui estudar fora. Foi quando você foi para a Áustria. Foi quando eu fui para a Áustria. Aí você vai para um lugar lá negativo, né? Quando é inverno lá A temperatura negativa. Bem frio. Bem Conheci frio. alguém? Não. Morar sozinho? Morar sozinho não, pior. Dividir apartamento com um alemão. Detalhe, eu sou muito metódico, assim, não chega a ser chato. Aham. Só que aí eu fiquei na minha cabeça, né? Vou dividir apartamento com um alemão. Organizado e tudo mais. Só que o alemão era um cantor de ópera. E ele achou que ele ia dividir apartamento com um brasileiro que ia chegar lá sambando, entendeu? Então, assim, eu fui com o estereótipo dele alemão, ele, o meu brasileiro, a gente era o contrário. Ele eu tava sofri esperando um demais. sambista e você é um cara super sério. Ele né? super boêmio. Ele chegava à noite todo dia, 2 da manhã, cada noite com uma mulher diferente, super... Nossa, bom demais. Não, nossa, eu passei raiva com ele, mas eu gosto muito dele. E aí, de madrugada ele... Chama Patrick. Patrick? Chama Patrick. Patrick tem um certo mal, Patrick, sabe? Ah, é? Tem alguns problemas. Chama Patrick. Como é que é, velho, morar com um cantor de ópera? Ele dava uns gritos lá, do nada? Ensaiava? No primeiro dia, no primeiro dia, assim, sensacional. Você acorda 8 horas da manhã, aí ele cantava, né, e tudo, ele treinava em casa, era muito bacana. Que no terceiro dia eu já queria engraçado, matar ele. Nossa, Eu não aguentava mais. Deve ser muito chato, cara. É muito chato. Imagina, você leva alguém lá pra pé e tal, pra dar uma namoradinha, e o cara começa a ensaiar do nada? Não aconteceu isso, não? Não aconteceu. Não. Ele era bem... Assim, Respeitoso nesse ponto? Nesse ponto, sim, mas tipo, 7, 8 da manhã ele já começava a cantar e os vizinhos gostavam. Ah, os vizinhos achavam bom? Achava bom, passava, porque era um... É diferente, assim, mas era tipo um apartamentinho, eram vários apartamentos, né? E aí a gente descia, às vezes cruzava com um vizinho, ele, ouvi você cantar de manhã, que legal, não sei o quê. Eu falei, nossa... Caraca, velho, que loucura. É. E aí, quando você foi pra lá, você foi só estudar ou você tinha um trabalho também, fazia alguma outra coisa? Não, eu fui só estudar, mas aí claro que nesse período também aproveitei para fazer uns bicos, né? Pô, eu era estudante, assim, eu fui sem a ajuda dos meus pais. O né? governo ajuda em alguma coisa, estudante lá? Assim? O governo de lá, né? Ah, Na verdade, de lá. não, aí eu consegui uma bolsa de estudos lá, então assim, acadêmica e tal, aí pela universidade eu consegui essa bolsa de estudos, então foi bacana, porque reduziu muito o meu custo, mas eu tinha um dinheiro limitado, que era o dinheiro que eu já tinha juntado aqui no Brasil. Eu não queria pedir dinheiro para os meus pais, porque, pô, era decisão minha, né, morar fora. Então, sim, fiz uns bicos lá, trabalhei também em algumas coisas, e foi bacana também, porque eu também estava numa situação bem tranquila aqui no Brasil, e chegar lá, eu fui trabalhar, sei lá, fui trabalhar de segurança numa loja da Pandora. É um sinal que não tinha bandido, né? Porque por você de segurança, né? Com essa Exatamente. carinha boa sua. É tipo aquele Esses cachorro braços caramelo, fortes, né? né? Que você compra o cachorro caramelo pra vigiar a casa. Você Ele dorme, né? É, tipo isso. Então, E você trabalhou de segurança. de segurança. Aí bem que você falou, assim, já denegri minha imagem, trabalhei de segurança, acabei empacotando presente, né? Nossa. Porque foi na época do Natal, então tinha uma demanda muito grande. Então, e eu sem falar um pingo de alemão, na verdade, um alemão super ruim, e conseguia fazer venda, ajudar, foi bem bacana, assim, a experiência, bem Você legal. ficou lá há quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano. Como é que foi pra sua cabeça, velho, ir pra lugares tão diferentes que é aqui, com um povo tão diferente, com um ensino tão diferente, com tudo tão diferente? De tanto que influenciou você no que você é hoje, inclusive. Olha, primeiro que é muito bacana você ver o mundo através de uma outra ótica, né? E a Áustria, assim, tá ali no meio da Europa, né? Mas eu brinco que falo tá mais próximo da Escandinávia, assim, porque é tudo perfeito, não tem um papel no chão, né? Meus pais foram lá me visitar algumas vezes e aí minha mãe brincava, andava na rua assim procurando papel no chão, porque não tinha, era tão limpo, sabe? Então é muito bacana, porque eu acho que o que influenciou na minha visão, né? Você perguntou, influenciou que a gente consegue alcançar coisas muito boas com bom trabalho e principalmente com boas intenções. Então, o que eu estou falando isso, né? As pessoas, existe um estado de bem-estar social, as pessoas querem que as outras estejam bem também, porque influencia diretamente na vida delas, né? Então, o que eu acho que isso me permite? Enxergar que, pô, a gente tem tanto para fazer aqui pelo Brasil, a gente pode alcançar coisas melhores,
né? Inclusive aí desde o aspecto social que eu estou falando mais amplo, até coisas mais específicas, né, do nosso dia a dia. A gente consegue alcançar patamares melhores de pesquisa, de ensino, de trabalho também, né? E para mim foi muito importante. Eu acabei de falar, né, nos Estados Unidos, admiro que as pessoas vão lá e trabalham muito, né, pagam um preço e conseguem se sobressair. E lá eu vi uma coisa sensacional. As cidades absolutamente fechadas aos domingos, após as 7 horas da noite. E por que isso? Porque acreditando que as pessoas têm que ter um prazo de descanso para fazer as coisas, e aí eu ouvi isso de um alemão, e engraçado que eu ouvi também do meu pai, mas para fazer as coisas que são essencialmente humanas. Então, assim, ler, fazer música, que legal, curtir, ir para o teatro, inclusive a caixa de supermercado. Né? Tô botando um exemplo, né, que aqui no Brasil a gente tudo tem... fecha, tudo fecha, 7 horas. No domingo, às vezes você queria comer alguma coisa, ou você tinha que ir para restaurante, ou então supermercado. Era um supermercadinho no meio da estação de trem, não era nem um supermercado, era uma vendinha lá, que tudo era o olho da cara, sabe? Uma fortuna. Engraçado. Cara, eu tô igual o Cebolinha, todo vídeo que eu vou gravar eu troco o R pelo L. Mas você morou na Bélgica? Morei 8 meses, é o que eu ia te falar agora. Você viu isso lá também um pouco? Eu vi isso um pouco e a cultura por conhecimento, velho. A cultura por busca por conhecimento. Sim. É o cara no metrô com o livrinho na mão, é o cara no tempo livre estudando, buscando melhoria. O fomento pelas escolas desde novo, entendeu? Aquela estrutura escolar fantástica. Isso eu acho de outro mundo lá. Porque você estava falando aí, eu estava pensando aqui um ponto, né? Aqui no Brasil, velho, eu tenho impressão, né? Ah, não, domingo vai fechar tudo 7 horas para que as pessoas cultuem essa criatividade e estudo. O cara vai ficar o dia inteiro bebendo na escola e vendo o jogo do Flamengo, velho. Foda essa crítica, né? Mas isso é uma base cultural que foi construída há anos e anos. Então o cara lá, ele quer isso. Por que ele quer isso? Porque ele foi fomentado desde novo a buscar isso também. Eu acho isso fantástico. Sim. Velho, olha a nossa cultura de leitura. O brasileiro não gosta de ler, velho. O brasileiro não gosta de estudar. Ele não tem proatividade para pegar algo para melhorar. Porra, aí se recortar aqui, né, põe na internet, o Lucas é um babaca, né? Ele tá criticando o brasileiro. Não, eu amo o meu país, tanto é que eu trabalho com isso aqui para melhorar as pessoas à nossa volta. Mas essa cultura de estudo lá, ela é muito gostosa. E para tudo, né? Assim, eles valorizam... Aqui no Brasil, até pelas deficiências que existem no país, né, a gente valoriza muito as ciências exatas, né, duras e tal, porque realmente, e eu sou um cara muito cartesiano, né, meu pai é físico, né, então... O que é cartesiano, Adriano? É um cara que é mais metódico, que pensa mais, assim, eu gosto muito de números. Você vê, eu sou jornalista por formação, mas assim, adoro, tipo, o meu mestrado, toda a base dele é em estatística. Em inglês, inclusive. Se inglês. Você quer ver é o TCC aquilo? Era uma pré-apresentação. Uma pré-apresentação do Adriano em inglês apresentando um trabalho dele. Põe no YouTube, Adriano Marquês, você vai encontrar. E ele nem eu lembrava que tinha. Tá muito lá, bom. Né? que vídeo legal. E lá não. Então assim, por que no Brasil a gente valoriza muito isso? Porque a gente tem uma série de deficiências e quando a gente valoriza o engenheiro, o físico, o matemático, tudo mais, a gente está valorizando aquilo que dá um retorno monetário imediato. Que é um país que está precisando também de estrutura. Só que lá eles valorizam muito as artes, a história, a geografia. Eu, assim, uma das coisas que eu tinha mais curiosidade quando eu mudei para lá era para entender como que eles enfrentavam a questão do nazismo, como que eles estudavam isso. E eles estudam a fundo, assim, em detalhes, a questão do nazismo. Para quê? Para que não se repita. Sem rancor, eles estudam para entender mesmo. Para entender. E assim, e entendendo que assim, todo o processo, porque o início do nazismo, né, não vou também entrar em muitas questões históricas, mas a classe média, né, a sociedade alemã de maneira geral, ela aceitou aquilo, né? Mas por quê? Também estava envolvido num contexto histórico na época que acabava influenciando as pessoas. Então por que eles estudam muito? Para que isso não se repita. Né? Legal, então assim, a gente não tem vergonha
porque aconteceu, é passado, mas e a gente principalmente não quer que se repita. E pronto, e conhece tudo, sabe tudo, não omitem nada, então é E muito qual que é o legal. sentimento deles em relação a isso? Tipo assim, você vai conversar sobre esse assunto, como é que é o estado da pessoa mental e emocional para falar sobre isso lá? Lucas, eu posso falar, como eu conversava com pessoas mais jovens, já eram ali umas segunda linha de descendentes de quem viveu a guerra. Esses e caras tudo tiveram mais. avós, principalmente, que Exato, morreram então lá. eles têm um sentimento muito pragmático. Olha, a gente estudou e tudo mais. Confesso que eu nunca conversei com pessoas assim mais velhas para saber o sentimento delas, né, com relação a isso. E as próprias reparações foram feitas, reparações históricas, né, feitas posteriormente. Você visitou os campos de concentração em Auschwitz lá? Foi? Nunca. Não nunca foi? Nunca tive coragem. Eu achei que você tinha ido. Nunca tive Achei que você tinha coragem. ido. Lá que eu visitei, assim, bem legal, Berlim, né? Durante ele. Mas aí já enfim, Guerra Fria, né? Não tem nada a ver com campo de concentração. Mas nunca tive coragem. Mesmo, velho. Porque todo mundo fala, assim, que é um clima muito que é pesado, pesado, né? É. Eu tenho vontade, cara, de ir. Eu li um livro, velho, do Viktor Franklin, eu esqueci o nome. Acho que é Em Busca do Porquê. A história desse cara é incrível. Ele ficou lá não sei quantos anos em Auschwitz, perdeu esposa, filho, um monte de parente, viu um monte de gente morrer, gente fome, e ele saiu, cara. E ele saiu e aí o resumo assim do que ele fala é que ele conseguiu resistir a tudo só pelo poder da gratidão. Desse jeito, caramba. Ele é um psiquiatra. É incrível esse livro. Nossa, É fantástico, é de outro mundo. só de ter resistido, né? Não, você Pensa. tá louco. O cara teve doença, aí teve Todas. execução, tal, o cara trabalhava em campo. Não, é loucura total. Aí você ficou lá um ano, voltou? Aí o meu curso ele exigia que eu fizesse um intercâmbio fora, Ah, né? Só que eu queria continuar aprendendo alemão. Aí eu escolhi o intercâmbio fora na Alemanha. Ah, Então legal. meus colegas vieram para o Paraguai, teve gente que foi para a China, que isso. Hong Kong, né? Para mim ia ficar muito caro para ir. E aí para a Alemanha eu continuaria estudando alemão. Aí eu fui para a Alemanha, fiquei lá mais quase um ano. Aí morei em Hamburgo, que era no norte da Alemanha. Aí já é uma cidade maior, aí já é uma perspectiva assim um pouco Região diferente. mais moderna? Muito, muito mais. Porque onde eu morei na Áustria, assim, com todo respeito, é uma região muito... ficava bem ali ao sul, quase na divisa com a Itália, chama Klagenfurt. E tinha tudo, mas assim, era um povo mais interiorano e tudo mais. Aí quando você vai para a Alemanha, o alemão por si já é muito mais cosmopolita, já tem uma cabeça muito mais progressista, digamos assim, né? Então foi muito bacana também. E morei numa cidade histórica, né? Porque na verdade era uma cidade ao lado de Hamburgo, chamava Lüneburg. Que legal. E aí é uma cidade super bonitinha, como é que fala? Universitária, então foi bem, bem bacana, assim. Ficou lá, aí você volta pra Áustria ou vem pra cá Não, direto? eu já voltei pro Brasil. Aí você tava já com 20, Não, eu já tava com 30 já, né? 30 anos já? 30, mais ou menos. Ué, assim. pouco tempo então, achei que tinha mais tempo já. Não, então 6. Então eu tava com uns 29, tava ali 28, 29 anos. Aí quando você volta, você vai trabalhar novamente, quando você já monta a sua Não, empresa? aí eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, que eu trabalhei com uma pessoa fantástica. Naquele período eu já tinha trabalhado com a mãe dela, que era a senadora Lúcia Vânia, que foi quando eu trabalhei no Senado. E aí, mas assim, não foi por indicação. A mãe dela só falou assim, olha, eu conheço essa pessoa que está voltando. Legal. E eu fui trabalhar com a Ana Carla Abrão Costa. E a Ana Carla é uma economista e assim, de um pensamento muito, muito progressista, de uma crítica muito lúcida com relação ao Estado brasileiro, às reformas administrativas, aos avanços econômicos que o país tem que fazer. Então, assim, tanto que hoje ela é uma das vozes mais influentes aí no cenário nacional. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar com ela, de ajudar a conduzir ali grandes projetos. Os goianos vão me matar, né? Mas a privatização da CELG, né? Sério? A gente trabalhou. Você achou que foi bom ou diretamente. ruim no fim das contas? Lucas, apesar de todas as críticas que existem hoje à Enel, enfim, a entrega. Porque a do impressão que serviço eu e tenho é tudo que não mais, melhorou nada. Privatizou e não melhorou. Mas no longo prazo também não tinha muito Entendi. futuro para a empresa, né? Você tinha lá pessoas. E aí, gente, a gente vive num mundo capitalista, então vamos ser bem. Eu sou a honestos. favor da privatização de tudo. Mas você tinha. E o que acontecia dentro da CELG, por exemplo? Você tinha pessoas que na iniciativa privada os caras ganhavam ali 4, 5 mil reais e na CELG 30 mil. Estou exagerando. isso? Mas eram Existe, absurdos. aham. Existiam
essas discrepâncias, né? E, pô, tudo bem, eu entendo que, assim, todos os trabalhos, eles têm um lugar dentro da sociedade, eu acredito realmente nisso. Mas, pô, também não é lugar para a pessoa ficar mamando na teta, né? Porque não é uma empresa pública, é uma empresa do povo. É isso que também a gente tem que entender aqui no Brasil. O nosso dinheiro, imposto, né? Não é dinheiro público, não é dinheiro meu, é dinheiro seu. É isso mesmo. A gente trabalha pra caramba. E eu quero ter uma máquina de Estado, enquanto administrativa e tudo mais, que funcione e que não seja inchada. E não é para ficar, enfim. O que você acha desse lance, inclusive, de demissão por produção que o Paulo Guedes defende, né? Eu não sei se é a própria demissão ou é o próprio recebimento do servidor público receber conforme ele entrega? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita. E o funcionalismo público não quer fazer essa discussão, porque para ele é muito cômodo você receber com ou sem entrega. Né? Então, assim, claro que você tem uma nata aí do funcionalismo público que trabalha pra caramba, que entrega pra caramba, mas você também tem uma outra grande parte que os caras não fazem nada. Né? E eu estou falando enquanto ex-funcionário público também. Né? Inclusive, quando eu fui comissionado, muita gente fala assim, não, porque comissionado é cabresto, comissionado é o que não trabalha. Cara, muito pelo contrário, entendeu? Você também tem os comissionados que não trabalham, que é cabresto, etc. A minha etc. experiência como cliente do Estado ela é horrorosa. Eu preciso renovar uma carteira, você é maltratado. Você precisa resolver um negócio na companhia de luz, você é maltratado. Na de água, ninguém te responde, entendeu? Na minha visão, quanto mais pagar por produção, melhor. Você está vendo agora, seu trabalho agora é 100% por produção. Mas aí entra numa seara muito... E por isso que eu não tenho opinião formada. Entra numa seara muito delicada, porque o serviço público, se você não tiver essas condições, o que é produção dentro do funcionalismo público, você pode acabar prejudicando a entrega de trabalho mesmo, dos serviços essenciais. Porque aí não vai ser mais um trabalho de Estado, passa a ser um trabalho de política, né? Assim, de governo. E tem a qualidade da entrega também, porque se é por produção, para receber mais, entrega de qualquer jeito, só porque entregou e recebe, né? Mais ou menos isso. E forte também do atendente, né? Sim. Porque, pô, o cara tá fazendo ali o máximo dele, mas a entrega não depende dele também. Exato. É difícil essa discussão, hein? Entendeu? Mas ela precisa ser feita. Mas ela precisa ser feita, porque também não dá para ficar do jeito que você tá. E até eu tenho amigos funcionários públicos ainda, e eles falando que o Estado brasileiro, em comparação com outros, não é tão grande assim, etc. Mas, primeiro, eu sou defensor nem do Estado mínimo e nem do Estado máximo. O Estado, eu acho que é o necessário. Então, nós temos que achar qual que é esse meio termo. De tamanho de Estado, de entrega, o que precisa ter enquanto empresa pública? Tem alguns serviços que são essenciais do Estado, que ele precisa prover, tem outros que não. Então, assim, a gente já teve um período no Brasil, nem sei se existe ainda, mas que o governo da Bahia, e me corrijam aí se eu estiver falando bobagem, tinha supermercado. Cara, olha que nível, né? Nossa, então, assim, a gente tem uma sabia. quantidade de empresas públicas no país que o governo federal está tendo dificuldade de mapear. Meu Deus. Porque são tantas que ele não sabe. Meu Deus, velho. Entendeu? Então, assim, e o que nisso é necessário? No que nisso é fundamental? O que dá para você relegar a política pública e o que o Estado tem que assumir de fato? Eu trabalhava numa empresa, a Infraero, que ela está num período de transformação, de reposicionamento, né? Mas uma redução gigantesca daquilo que fazia. Ela foi a grande administradora de aeroportos do país, com mais de 70 aeroportos, então todos os grandes aeroportos do país. Né? Teve demissão em massa, tudo? Tá com programas de demissão voluntária, tá? Não teve demissão ainda partindo da empresa, né? Mas está com programas abertos. E é isso, hoje a empresa, esse ano vão ser de 70 aeroportos, incluindo Guarulhos, Galeão, Confins, que são os grandes aeroportos do país, ela já perdeu esses. Esse ano, agora em março, vão ser... Perdeu ou vendeu? Nossa, gente, esqueci o termo. Eu vou falar privatizou, mas é um termo incorreto. Aquela PPP? Não, é porque... Seria público-privada? Não, ela é toda privada, mas é porque tem um outro nome, tem um termo correto agora. Enfim, e aí então 30 aeroportos já foram transferidos para a administração da iniciativa, concedidos, né, privatizados, concedidos à administração privada.
Tem mais 44. 22 vão agora, em março, e 22 no final do ano, incluindo Congonhas e Santos Dumont. E aí o que vai virar da empresa? Pô, a empresa hoje está buscando um reposicionamento de mercado para quê? Fomentar os pequenos aeroportos no interiorzão desse nosso Brasil, que realmente a administração privada não tem interesse de chegar, porque são realmente operações deficitárias, são aeroportos deficitários, mas são fundamentais para você conectar o Brasil e tudo mais. Então, assim, olha só, você tirou a empresa, e aí tem várias discussões também, meus colegas da Infraero, que me desculpem assim, na simplicidade da discussão, porque tem muita coisa envolvida, inclusive problemas da administração privada nesses grandes aeroportos, mas enfim, Infraero saindo disso, focando então agora naquilo que é essencial, naquilo onde o Estado tem que chegar de fato. Legal, eu sou a favor do essencial. E não ficar dando pitaco onde não consegue fazer, inclusive, né? O Estado costuma fazer isso. Foi logo depois que você montou sua empresa? Foi logo depois. Aí você teve uma experiência com a empresa, aí você vai falar sobre isso, mas até te pergunto. Você trabalhou no poder público, foi empresário e ainda é empresário agora de uma certa maneira ali, meio que seletista, né? Do jeito que você faz hoje, não, né? Empresário. Empresário, tá. Realmente é empresário. Qual que é a diferença, velho, de trabalhar no poder público e numa empresa privada que seja? Vamos falar dessa maneira. O que você sentiu de diferença? Nossa, é difícil comparar, porque quando você está na... Primeiro, a questão do esforço. Você se esforça mais hoje? Mas é por isso que é difícil eu comparar nesse sentido, porque eu acho que eu me esforço mais, mas também eu estava numa situação... na minha zona de conforto, né? Por exemplo, na Infraero, vou pegar o último caso. Eu acho que o que é o grande diferencial, né? Quando você está no poder público, você está discutindo questões mais amplas, questões sociais, questões de Estado, de governo, né? Então você está discutindo questões que têm impacto na vida de um monte de gente. Quando você está falando de iniciativa privada, você está falando de poucas pessoas. Claro, a não ser que você seja dono da Ambev, né? Falando de cerveja, você impacta a vida. Cuidado você da Ambev com quem você faz. Mas assim, mas claro, quase todo mundo começa como pequeno empresário e você impacta a vida de menos pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial. E qual que é o mais importante? Eu acho que não tem um grau maior de relevância, porque você trabalhar no Estado é muito importante para criar, eu acho que você tem um impacto maior sobre mudanças sociais, mas essas mudanças elas acontecem o quê? Na sociedade. Então, quando você vira empresário, você está fazendo parte dessa mudança, dessa transformação. Eu nunca passei nem perto do poder público de prestar serviço, trabalhar nada. Poder público. Eu não tenho opinião, cara. Eu não acompanho. Eu não sou um cara politizado para ficar falando que acompanho, que vejo o que acontece. Não acompanho de perto. Eu tenho... Qualquer impressão que eu der, qualquer coisa que eu falar, vai ser daquele brasileiro que não sabe de bosta nenhuma e quer ser revoltado com o governo, entendeu? É tudo lento, é tudo muito ruim, é tudo não sei o quê. Não, cara, eu não sei. Mas você vê coisas positivas? Você falou, por Demais. exemplo, você foi pegar a carteira de identidade, sei lá, CNH. Vamos lá, experiência positiva. O Brasil, acho que tem muitas coisas positivas. A Receita do Brasil, por exemplo, cara, ela é invejada no mundo inteiro. O funcionamento dela, de fiscalização, principalmente, né? Mas funciona bem. Né? O Brasil, os empresários que o digam. Os empresários que sabem o que acontece. A minha dúvida sobre a diferença é porque eu nunca passei nem perto do poder público e eu sou um cara que é muito dinâmico. Até os meninos sofrem muito aqui comigo, porque eu peço um negócio, coloco uma data e eu quero 5 dias antes da data que eu coloquei. Não, agora Sim. eu quero agora e tal. Muito dinâmico. Velho, como é que você faz isso no poder público? Faz. Essa é a grande diferença. Você trabalhar com pessoas que sejam dinâmicas também. Legal. Então, por exemplo, eu quando trabalhei aqui na Secretaria da Fazenda, com a Ana Carla, era 1 milhão de projetos, a gente envolvido em muitas coisas. Eu era também o chefe da comunicação setorial, né? Então, assim, no meu caso, a gente dando entrevista, conseguindo botar a pauta, né? Na época o Goiás estava fazendo uma reforma fiscal e tudo, e aí a gente botando isso para fora, então, assim, muito trabalho. Na Infraero também, cara, na Infraero a gente trabalhava demais, A minha primeira chefe lá, nossa, a Marta Celi, também é uma pessoa fantástica. Os 2 chefes que eu tive lá, a Marta... Vou recortar essa parte e mandar para ela. Pode recortar.
Sabe quantos anos que ela tem? 35 anos. Que isso, E velho. ela foi presidente da Infraero durante 6 meses. Que isso, cara. E um avião para trabalhar. Nossa, velho. E, assim, uma pessoa fantástica. E também, assim, numa dinâmica muito Deve grande. ser muito acelerada. Total. Hoje ela é chefe do PPI, que é o do Programa de Participações do Governo, né? Participações privadas. Quem estiver vendo aí alguma coisa tipo privatização ou concessão de iniciativa privada de parques, como é que fala? Presídios, ela está no meio disso tudo. Que louco. E aí depois eu mudei de chefe, então saiu de uma menina de 30 e poucos anos para um senhor de 60 e poucos, que era o Brigadeiro Paes de Barros, também. O que faz um brigadeiro, velho? Olha, na aeronáutica ele faz muita coisa, né? Na Infraero mais ainda. O cara chama brigadeiro. A Não. posição dele é brigadeiro. Mas o Brigadeiro... Por que eu citei isso? Porque o Brigadeiro Paes de Barros, ele... Nossa, se ele ouvir isso... Brigadeiro é ele vai bom com café. É legal. Quer mais café? Ele Não, tá de boa. E assim, ele já mais 60 anos, um cara com uma carreira invejável ali na aeronáutica, né? Mas por que eu quis comparar? Que mesmo um cara que teoricamente mais velho, mas também muito dinâmico ali na forma de trabalho. Pra você ter ideia, a gente já fez bate-volta em Manaus. Meu Deus, quem que faz bate-volta em Manaus? Entendeu? Com todo respeito a Manaus. Mas é porque é longe pra caramba, né? Dá 3 horas de voo de Brasília. Então a gente saiu de madrugada, chegamos lá trabalhando. Ativa ele então, hein? Muito. Então, assim, mostrando, depende das pessoas com quem você tá junto ali pra Legal, trabalhar. brigadeirão ativo. E comandando um processo muito difícil na Infraero, né? Que é um processo de enxugamento da empresa. Então, E assim, quando você saiu, ele ficou chateado com você. ficou não, eu gosto muito dele. Ele ficou meio azedo. O brigadeiro era docinho. Põe aquela bateria. E agora você é vendedor, velho. Total. Como é que é o trabalho de vou falar do nome certinho, franqueado Life Planner, uma corretora franqueada Life Planner da Prudential do Brasil? Como é que é esse trabalho? Acho que você pode falar isso tão bem quanto eu, né? Mas a gente tá aqui para te ouvir hoje. Não, mas você tem que falar também. Olha, é um trabalho de prospecção ativa, né, de clientes e muito importante também, de mudança de uma cultura do brasileiro com relação à percepção que ele tem por seguros de vida. O que você vende? Seguro de vida. Seguro de vida. Seguro de vida. As pessoas acordam querendo comprar seguro de vida? Ninguém quer comprar nem seguro de carro, né? Compra porque assim, a probabilidade de bater um carro é muito maior, né? Quiçá seguro de vida. Quem já acordou algum dia e falou assim, nossa, hoje eu quero fazer um seguro de vida. Então por isso que eu falo que é uma mudança de percepção na cultura, porque não faz parte do planejamento financeiro do brasileiro. E é fundamental. Quando a gente passa a trabalhar, e aí eu já era cliente seu, né? Antes de vir trabalhar aqui, você me despertou para essa necessidade, né? A gente já brincou várias vezes quando eu comprei. Revelações. Quando eu comprei muito mais que era seu amigo do que eu senti necessidade. Uhum. Eu tinha 30 anos, sabe? Network é importante, tá vendo? Eu tinha 30 anos e não podia gastar o valor que você me vendeu do seguro, que não era alto. Mas quer dizer, e foi muito engraçado, porque logo em seguida, quando eu fiz um ajuste um pouquinho melhor na parte financeira, eu passei a ter um orgulho daquilo ali gigantesco. Porque assim, mostrando que eu estou preocupado não só comigo, mas também com os outros. Como é que é vender um produto tão intangível assim, tão difícil de você explicar os benefícios dele, que o cliente, ele não é igual comprar essa xícara, né? Ó, tá aqui essa xícara, vale tanto, o cara pega e leva embora. Como é que é vender um tipo de produto desse? Olha, isso aqui dá uma discussão muito boa, porque na verdade é até um pouco mais tangível do que eu fazia antes. Uhum. Você está aqui com uma agência de comunicação e eu sou sócio de uma outra, e quer coisa mais intangível que a própria comunicação, eu estou indo para o extremo. Uhum. Porque a comunicação, porque o seguro, na pior das hipóteses, mas assim, no momento de necessidade da família, vai existir o dinheiro. Uhum. Né? Então vai resguardar a família naquele momento. Agora, a comunicação, como é que você tangibiliza a comunicação? Tô te perguntando. Eu tô pensando aqui, como é que eu faço isso? É difícil, né, cara? Porque é só no resultado final, né? Sim. Por exemplo, o que a gente faz aqui, que é lançamento de um produto, você ainda entrega um produto. Não é igual o marketing que você tem que fazer, que muitas vezes é posicionamento de uma pessoa, né?
Sim. Aí, tipo assim, tá, o que é posicionamento de uma pessoa? O que eu vou ganhar de estar posicionado? Sim. O meu ainda tem um produto que você entrega, a pessoa paga, né? No meu, vamos lá, fazer comunicação para uma cadeia de shoppings aqui de Goiânia. Quem diz lá no final que o resultado bom da campanha de Natal veio da campanha de comunicação e não da campanha do comércio, da CDL, entendeu? Como é que você mensura? Você tem forma de fazer isso, mas é muito difícil para o cliente entender. Então eu falei isso porque assim, eu sinto menos dificuldade do que vender comunicação. Ah, legal, então. Eu sinto menos então dificuldade. tá fácil. Tá menos difícil. E aí, velho, eu sei porque realmente eu também tenho, né, minha franquia lá, minha empresa, apesar de estar com a atenção muito maior aqui, você sabe disso. Mas e aquele ambiente competitivo que você nunca tinha tido antes? Você nunca tinha tido essa disputa, assim, de esse é o primeiro e bate palminha, e a vaidade, e o ego, e o reconhecimento e tudo mais. Como é que é entrar nesse meio que um matador ali, aquele tanto de leão atacando? Cara, eu acho o processo ele é muito inteligente, porque ele te estimula a entregar o seu melhor, né? Então, assim, quando você tem reconhecimento, por exemplo, cara, todos nós somos vaidosos. Não tem ninguém que não seja. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Tá lá na pirâmide de Maslow, né? Talvez você vai ter, sei lá, Dalai Lama, né? E tudo mais. Cara, todo mundo gosta, sabe? De, sei lá, fez um mestrado, ganhar 10, né? Ser o melhor da turma, ser o melhor não sei o quê. Então, assim, eu acho que é muito inteligente porque acaba estimulando a competição, claro. Para mim, está sendo um processo também de adaptação, até porque, sejamos honestos, eu também sou muito vaidoso. E como eu sempre vim de um processo que sempre, em situações mais dentro da minha zona de conforto, então eu sempre consegui me sobressair um pouco mais. E agora eu estou tendo mais dificuldade. Então, se tem alguma coisa para falar do processo, é isso. Mas de uma maneira eu acho que muito inteligente, de verdade. Você acha que ele aumenta resultado, esse processo de competitividade bem alto? Com absoluta certeza. Até porque, e aí a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com empresas que a gente conhece daqui de Goiânia, né? Não vou citar nomes, né? Mas que não trabalham nesse mesmo tipo de... com essa, não vou dizer metodologia, mas com essa abordagem, né? E que você não tem resultados tão bons, ou que as coisas não são tão claras, ou que uma das coisas que eu acho fantástico assim, no modelo de franquias da Prudential é que o que você produz lá dentro, você tem a recompensa daquilo lá, seja no reconhecimento, seja o próprio reconhecimento financeiro, e isso, essa clareza, essa transparência, né, com quem está lá dentro, eu acho que falta muito para as empresas. E aqui em Goiânia a gente vê muito isso, porque falta profissionalização de muitas empresas e de estabelecer metas e resultados e atingir o meta X, você vai ganhar tanto, né? Então, e essa expectativa lá é muito bem alinhada, né? Muito bem alinhada. Você sabe, né, que o tanto que você produz isso... Quer mais água? Patrick, pega uma aguinha pro Adriano, por favor, Patrick. Estou falando demais aqui. Mas então é isso, por isso que eu falo de uma maneira muito inteligente e acaba estimulando, sabe? As pessoas a venderem mais, a ir para a rua, né? Aquela história, faca na caveira, mas pô, é legal, é legal também o ambiente. Eu concordo, eu acho muito Embora legal. eu tenha vivido muito pouco dele, né? Porque eu entrei... realmente. Eu não conheço a agência da Prudential. Como é que foi começar esse novo negócio no meio da pandemia, no meio da loucura, atendendo só dentro de casa, home office, a galera aprendendo ainda o que é home office direito? Obrigado. Muito difícil, porque também foi um período de aprendizagem dentro da própria empresa, né? Que antes ela só permitia atendimentos presenciais e passou a flexibilizar também para o atendimento digital. Então, mas logo na minha última entrevista lá e tudo, né, do processo da franquia, um dos vice-diretores, vice-presidentes da empresa, ele veio me perguntar, né, falou assim: você quer começar agora? Se você quiser começar depois, pode começar, não tem problema. Né? E eu falei, não, na hora eu nem pensando em jeito, quero começar agora. Né? Porque é isso, eu sabia que ia ser difícil para mim, mas era difícil para mim, era difícil para todo mundo. Todo mundo teve que passar por um período de transição e de adaptação agora durante a pandemia. A Infraero, né? Tem muita ligação lá ainda, mas a Infraero está passando também. E, pô, as empresas que estão conseguindo se adaptar melhor nesse novo momento e tirar as boas coisas dessa nova realidade
né, são as empresas que vão sobressair. Eu acho que a empresa conseguiu fazer isso de uma maneira muito positiva. E eu então acabei entrando também nesse processo, sabe? Sou mais digital do que alguns colegas, né? Então, Eu acho que foi pior pro cara que estava acostumado só no presencial, né? por isso que eu falo, eu tô né? mais digital que os colegas, porque eu consigo atender digital, consigo atender presencial. Aham. Parte do processo que as pessoas ainda precisam de papel, eu só ando com iPad, eu já Legal. faço tudo no iPad. Então, assim, então foi bacana também. Claro que teve toda uma outra dificuldade, porque as pessoas que às vezes já tinham mercado, elas conseguiram explorar isso de uma maneira mais... como é que fala? Conseguiram explorar isso de uma maneira melhor, né? Mas quer dizer, também isso aí faz parte da gestão empresarial que cada um faz da empresa, né? E esse universo digital agora, cara, para onde você acha que está indo esse mercado como um todo? Não precisa aprofundar que seja, mas afetando as empresas, as pessoas físicas, para onde você acha que vai caminhar esse digital? Vai manter Lucas, assim? é o futuro. Na verdade, assim, eu acho que o que aconteceu, o que a pandemia mostrou é que eu vou falar de evolução, mas esse caminho para o digital, ele ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? As pessoas já estavam começando a se acostumar. O digital, ou a pandemia, só veio falar, olha, não é que você vai ter tempo para se acostumar, é de hoje para amanhã, tá certo? E assim, veio para ficar. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais conectada, que as próximas gerações elas vão estar cada vez mais acostumadas a trabalhar de casa e entregar produtividade e não tempo em serviço, que eu acho que vai ser um grande diferencial até para, voltando lá atrás um pouco da conversa, aproveitar o tempo ocioso para a gente fazer as coisas humanas, né? Então, eu acho que o digital ele vai ser muito... Primeiro, não tem volta, né? Pela economia, pela eficiência, olha só, esses dias eu estava conversando com meu pai, eu acho um absurdo aquele centro administrativo no centro de Goiânia. Quem conhece... Não tá mudando para cá, não? Aqui... Não, achei que porque vinha lá, para cá também. porque lá é do estado, né? E aí teve uma oportunidade de ouro, para quem não conhece Goiânia, o centro tem a Praça Cívica, que tem a sede do governo estadual, que é um palácio, né? Enfim, Art Deco. E aí fizeram esse Palácio Pedro Ludovico, que na verdade é um prédio, sei lá, de uns 17, 20 andares. E ele teve uma grande chance de demolir ele, que foi quando ele pegou fogo, né? Uns 5 anos atrás. E por que ele existe? Para poder concentrar todas as autarquias, secretarias de Estado do governo num lugar só, para facilitar. Pô, se eu sou da secretaria X, tem reunião com a Y, ao invés de pegar um carro, me deslocar e tudo, eu pego um elevador. Né? Pô, com digital, você não precisa de mais nada Não disso. precisava. Pensa a economia que ia ter, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, lá na Infraero, eu lá em Brasília, a gente já fazia reunião, antes de pandemia e tudo, eu já fazia reunião digital com os colegas que às vezes estavam, porque a Infraero tem 2 prédios em Brasília, né? Um que fica no aeroporto, e eu trabalhava nesse, e outro que fica no centro. Às vezes eu já fazia reunião, já digitalmente, sem precisar pegar táxi ou Uber, né? Pensa o custo disso para a empresa. Né, o deslocamento e tudo mais. Então, assim, eu acho que tem uma parte de economia, tem uma parte de comportamento, né, e cada vez mais as pessoas utilizando a tecnologia a seu favor. Eu acho que é para isso que a gente tem que utilizar tecnologia. Acho que o caminho é esse, assim, a gente ter mais tempo livre para poder aproveitar para fazer outras boas coisas, né? Estudar, curtir. Pô, legal, economia é isso, gostei disso, economia é isso, ter mais tempo livre para aproveitar outras coisas. Exatamente. Muito legal. Pô, a gente tá com colegas agora que estão na praia e estão atendendo, estão trabalhando normalmente. Fantástico, né? Fantástico. Isso é muito legal. Fantástico. E quais são os projetos? Nós estamos no começo de 2021, né? 2021. Estou confundindo 2021 com 2020. Quais são os projetos para esse ano, cara? Bem, primeiro deles, pela prioridade na fila, não sei se eu vou ser vacinado, mas assim, ver meus pais e meus tios vacinados, para mim é o projeto número 1, né? E hoje, assim, finalizar a reforma de apartamento e em termos de trabalho, eu acho consolidar cada vez mais nessa nova carreira. Falei muito de dificuldade, de tudo, mas também acho que é importante falar de felicidade. Eu falei, grandes coisas não vêm sem esforço e sem dor. E eu acredito nisso de verdade, não é papinho assim da boca para fora. Então, eu acredito de verdade. Você está construindo um ótimo negócio, cara, que em curto espaço de tempo ele vai estar construído já. Então, exato.
Isso aí tem o time certo. Cara, pra gente finalizar, eu gosto de perguntar um negócio bem legal. Que é que se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, cara, viva ou morta, quem você quisesse, tomar um café. Quem que você escolheria hoje e por quê? Nossa, você tem que fazer você tem que avisar antes essa pergunta. Tem que ser surpresa, pô. É difícil. Quem eu gostaria de tomar um café? Cara, nossa, eu gostaria de tomar café com muitas pessoas. Esse que é o problema, assim, para poder entendê-las um pouco melhor. Mas eu gostaria de tomar um café com os meus avós. Legal. Com os 4, inclusive. Por quê com eles? Meu avô paterno, eu cheguei a conhecer, mas ele faleceu, eu era muito novo, né? Meus outros avós, eu tive mais convivência e tudo, mas é porque hoje eu estou num grau de maturidade que eu queria entender outras coisas assim, da vida deles que ajudaria a entender melhor meus pais, né? Legal. E que são pessoas com quem eu tenho um relacionamento muito próximo, né? Então assim, eu gostaria de entender porque são pessoas que eu tenho uma referência mais próxima que tiveram impacto direto na minha formação. E eu sou muito grato a eles por terem dado essa formação aos meus pais e que me deram essa formação também. Então, o café seria com eles. Fantástico, cara. Parabéns pela escolha aí. E não agora... foi uma pessoa só, né? Desculpa. Não, que isso. Vale por um isso aí. Vale por um, né? Se a galera quiser te... Eu sei que você é um cara que não tá voltado pra isso, mas se a galera quiser te achar aí no Instagram, em qualquer outra rede social, como é que é? AMZ Leite, pra tudo. AMZ Leite? A de Adriano, M e o Z. Será que digitar Adriano Marques também acha? Deve achar, né? Deve ter outro. Não vou entrar nessa parte porque acha várias coisas. Sério? Procurem Adriano Marques com Z no Google, no Instagram, Tem um em todos os ator lugares. pornográfico, chama Adriano Marques. Você tá de zoeira? É. Não, velho. Não, Tinha que ter sou eu. perguntado isso antes, Não, cara. Não sou eu. Procurem Adriano Marques. Por isso que eu geralmente assino meu nome inteiro, Adriano Marques Leite. Meu Deus, eu não sabia disso, velho. Você já foi confundido em algum momento pelo Óbvio outro que pernome? não. Você tá doido? Uma noite, assim, né? Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado você. Eu sempre gosto muito de trocar ideia contigo, como eu falei, te acho uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu agora tô nessa do digital há um ano, eu tô com todo mundo assim, velho, você deveria falar mais na internet, falar mais seu conteúdo, porque tá tão cheio de gente ruim, os bons que eu conheço, eu tô falando pra falar. Seria legal se em algum momento você se posicionasse de uma maneira que não tomasse muito seu tempo. Eu sei que você não vê isso como um negócio, como eu vejo hoje, mas seria legal. Você tem muita coisa para entregar para as pessoas. Gratidão por ter vindo aí, Obrigado. se disponibilizado. Obrigado. E foi excelente. Foi bom papo. Valeu. Bate aí. Tamo junto. Vai estar no YouTube, no Spotify, SoundCloud e em todas as plataformas do planeta Terra. Tamo junto. Até a próxima. Bora pra cima. Isso aí.